A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer missão, você pode sempre contar comigo. Fala, meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado da telinha. Na aula de hoje vamos falar sobre como organizar os estudos para a CIBMERGE Oficial Bombeiro, que é a prova do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, se você não é do estado do Rio de Janeiro e você quer vir para o Rio de Janeiro fazer essa prova, é uma boa, faço ela. Enquanto isso, enquanto a gente começa aqui a aula, por favor, peço para que vocês assinem o canal, se inscrevam, curtam, compartilhem, enfim, comentem. Interage com a gente, tá bom, gente? É muito bom ver o retorno de vocês. E se vocês quiserem saber sobre outros concursos, sinta-se à vontade para a gente poder entrar aqui, beleza? Para mandar aqui as mensagens. A propósito, eu estou com uma aluna, que é a minha ex-aluna, Carol, que ela vai simular algumas perguntas que foram feitas durante esses dias, essas semanas, sobre a CIBMERGE para vocês, beleza? Vamos às perguntas. Então, professor, vamos começar falando um pouquinho das características do concurso da CIBMERGE. Vamos lá, quem pode fazer? É oficial? É sargento? Quais são as etapas do concurso? Porque ele é um pouquinho diferente dos outros que a gente veio falando. Então, se você puder ir respondendo pra gente, a gente vai ficar muito feliz de saber. Vamos lá, muita pergunta para pouca resposta. Vamos lá. Primeira pergunta é a questão do concurso. Ele é para ambos os sexos, homens e mulheres, e não tem discrepância de idade. Que isso? Alguns concursos, como por exemplo a SpaceX, tem uma cota para meninas e uma cota para meninos. Alguns outros não tem. A Escola Naval tem cota para menino e cota para menino. Aqui não, aqui se passa todas as mulheres, são todas as mulheres, para todos os homens. Não tem restrição, não tem uma quantidade definida de vagas para sexo. Então é geral. A idade é um pouquinho polêmica, porque, vamos lá. A idade do concurso, até então, esse concurso ele não tinha limite de idade. Só que o Witzel, governador do Rio de Janeiro, para quem não conhece, ele autorizou, ano passado, em 20 e pouco de dezembro, um decreto limitando a idade dos servidores militares do Estado, isto é, da PEMERGE e da CIBMERGE, do Bombeiro e da PM, limitando até 35 anos. Então, 18 até 35 anos é a idade limite para fazer esse concurso. Melhor, a idade que você pode fazer esse concurso. Sendo bem realista, todos os concursos militares que tem para ensino médio, esse é o único que você pode fazer com bem velho, porque não há problema. Quando eu digo bem velho, no seguinte aspecto, que os demais concursos, eles geralmente morrem, o limite de idade é em torno de 24 anos. Então, você poder fazer 10 anos a mais numa prova, é bem satisfatório saber isso, beleza? E quanto às fases, tem duas fases, uma fase objetiva e uma fase discursiva. Entendi. E como é que funcionam essas fases? Porque eu vi que o nome, acho que é primeiro EQ e tem o segundo EQ, né? O que é isso? Então, o bombeiro, ele é uma instituição separada, mas a prova teórica do bombeiro, a prova teórica, ela é feita pela UERJ. Então, o bombeiro, ele tem uma parceria com a UERJ, uma licitação, não sei qual a parte legal desse processo, se algum advogado tiver aí que explique como é o termo técnico, a parceria com a UERJ, e ele faz a prova de admissão teórica para a prova do bombeiro. Vamos lá. Essa admissão, como que ela é feita? Ela é feita em duas fases, e essa primeira fase, que é o exame de qualificação, se divide em duas subfases. Como assim? Primeira subfase que nós temos o primeiro exame de qualificação, que é em junho, dá para a segunda semana de junho, e o segundo exame de qualificação, que é lá para setembro. Como que funciona? Vamos lá. Você pode fazer o primeiro, você pode fazer só o segundo, ou você pode fazer os dois. E aí você vai aproveitar a melhor nota. Exemplo. Antes de falar das notas. A UERJ tem um conceito de nota diferente. A UERJ não tem conceito de nota numérica, tipo 36, 37, 40. Ela tem conceitos associados a letras. Por exemplo, se você acertar mais que 70% da prova, que é 43 para cima de 60 questões, você tem conceito A. Se acertar, se eu não me engano, 35 a 43, se eu não me engano, é B, que é 60 a 50%. Tem uma gradação, que é menos de 40%, reprovado, entre 40% e 50%. D, 50% a 60%,
C, 50%, 60% B e mais que 70%, 43 acertos para cima é A. E aí, esses conceitos aqui, você pode fazer o primeiro exame ou o segundo exame. Vou dar um exemplo prático. Suponhamos que você acertou, sei lá, 20 não. Então, 60 questões, você acertou 31 no primeiro aqui. E você tirou o conceito, se eu não me engano, acho que é C. Tem um é C. Tirou C. E você fez o segundo exame e acertou 36, também é C. Então, embora você tenha evoluído a sua nota no seu primeiro e segundo exame, o conceito classificatório é C. E o que esse conceito classificatório faz? Ele vai servir de pontuação para a segunda fase. Por exemplo, se você tirar A, você começa a segunda fase com 20 pontos. Se você tirar B, você começa a segunda fase com 10 pontos. C com 5, perdão. A com 20, B com 15, C com 10, D com 5, E foi eliminado. E olha que interessante. Quando eu falo segunda fase, eu me refiro a uma fase discursiva, tá? Então, de novo, para ficar bem claro, que é confuso explicar isso. Eu tenho duas fases, o exame qualificativo e o exame discursivo. O qualificativo, você tem um conceito, A, B, C, D ou E. E esse conceito, ele vai para o exame discursivo, ok? Beleza? Então você pode fazer a primeira fase, se você tirar B, você vai com B para a segunda fase. Se você tirar C, você vai com C. Ah, mas se eu fizer a segunda fase, mesma coisa, tirei A, vai com A, tirei B, vai com B, tirou C. Mas se eu fizer a primeira e a segunda, suponhamos que eu tirei C na primeira e tirei B na segunda, eu vou aproveitar a maior nota, ou seja, o maior conceito, que é B, e vou para a segunda fase. A minha experiência atual mostra que, devido à nota de corte estar sendo muito alta do bombeiro, é interessante você só ir com o conceito A, ou seja, de 43 acertos para cima. Então, ou seja, se você tirar B, é uma boa nota? Até é, mas não para bombeiro. Então, briga, faz o segundo exame para tirar A. E aí você faz uma discursiva com 20 pontos, beleza? Então, de novo, na UERJ, duas fases, objetiva, 60 questões, conceitos. E são duas subfases. Primeiro exame de qualificação, segundo. Você pode aproveitar uma das notas, a maior nota delas, você vai para a segunda fase. Você não tem que fazer duas provas, fazer uma ou outra, mas você aproveita melhor. Então é melhor fazer as duas. Outra aviso importante para vocês. Cada uma das fases da UERJ tem que ser inscrita. Então, se eu quero fazer o primeiro exame de qualificação, eu tenho que me inscrever, pagar uma taxa, ou ser isento, para ela. Quero fazer... tive uma nota ruim, eu quero fazer o segundo. Não é obrigatório, você pode manter, mas se quer fazer o segundo, você faz e paga uma taxa de inscrição. Vou fazer a discursiva. Mas eu já estou aprovado, eu tenho que pagar de novo? Você tem que pagar de novo para fazer a discursiva. Então, você paga para o exame de qualificação, você fazer um ou você fazer os dois, e paga na discursiva. Não é porque você passou a primeira fase no exame de qualificação que você não precisa pagar e se inscrever na discursiva, ok? E lá na discursiva tem duas formas. Ou você se inscreve para o vestibular ou para a Academia de Bombeiros. E aí que torna a prova especial. Por isso é a prova mais complexa de explicar, porque ela tem muitas etapas, muitos detalhezinhos importantes. Fora essas muitas etapas, eu vi aqui, quando eu estava pesquisando, professor, que elas também ocorrem em fases diferentes do ano, né? Porque a discursiva, se eu não me engano, é bem no finalzão do ano, em dezembro, não é isso? Sim, é o último concurso, se eu não me engano, é o último concurso militar do Rio de Janeiro, que é em dezembro, que é a prova do CEMERG, que é a prova discursiva da UERJ. E aí, depois dessa prova, uma coisa importante. Quando você vai para a prova discursiva, e você para, você faz não sei o quê, e você se inscreve para bombeiro, você não vai ter mais o resultado, ou melhor, as etapas de exame na página da UERJ. Então é mais interessante que você vá para a página do bombeiro, que vai estar lá especificando o exame de saúde, o exame médico, outras informações. Então, veja bem, para você ter noção numérica, a prova da UERJ esse ano, acho que foi dia 5 de dezembro, ano passado, perdão. Dia 12, se eu não me engano, já estavam as notas dos alunos. E dia 19, já estava a resposta de 19 ou 20, se eu não me engano, já estava o resultado com os recursos. Então é muito rápido. Em 2 semanas a UERJ já corrige as provas todas. Então esse é um concurso muito eficiente. O vestibular da UERJ demora um pouquinho mais. O bombeiro em 2 semanas já é tudo pronto, o concurso, praticamente, definido. Entendi. Então é interessante. Entendi. Nossa, adorei a sua explicação. E quais são as matérias que caem? No primeiro, no segundo? Olha, pergunta difícil de responder. Vamos lá.
Vamos por fases, por partes. Primeira parte, no exame de qualificação, que é o primeiro exame, que é o que eu falei, você tem 2 subfases, aquele exame é o vestibular tradicional, então ele cai português, matemática, literatura, história, geografia, biologia, química, cai tudo, inclusive a língua estrangeira, que você pode escolher entre inglês, francês e espanhol, você escolhe. No primeiro exame de qualificação e no segundo. Na segunda fase, que é discursiva, que é em dezembro, nela vai cair português, matemática, física e redação. E essas redações são baseadas num tema de um livro que é proposto para o UERJ. Se eu não me engano, o livro desse ano é 1068, parada assim, que é um livro historiográfico. Então o UERJ define um livro para você ler, para você fazer uma redação sobre um tema daquele livro que ele vai pedir na prova. É uma redação bem característica da UERJ mesmo, bem ímpar. E agora falando da sua especialidade, né, da sua área de atuação, como que física é cobrada na UERJ, tanto no exame de qualificação quanto no discursivo? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Qual o problema então? É exatamente esse. Por ser bem fácil, bem tranquilo, por exemplo, esse ano eu aprovei a luz do bombeiro e tal, mas assim, a nota mais baixa do cara que entrou até o resultado oficial, dentro das vagas, tirando o pessoal da cota, foi 92 acertos, 92 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer, na prática, uma prova de 0 a 100, o último colocado entrou com 92. Isso é muito alto, porque física é uma prova tranquila. E qual a maior dificuldade em física dos alunos, de modo geral? Primeiramente, é ter a malícia de como escrever uma prova discursiva. Que aí, se você entender como escrever uma prova discursiva, fica muito mais fácil. A prova é muito fácil, a prova é muito tranquila, e não tem mistério nenhum. A prova em si, o que é mais difícil é como escrever de forma adequada a ser validado numa prova discursiva. E eu vendo aqui no seu YouTube, antes de entrar aqui, né, pra gente conversar, eu vi que tem um vídeo sobre isso muito bacana, né? Você recomenda que essas pessoas vejam esse vídeo? Tem um vídeo, se quiser botar nos comentários, depois o pessoal da edição vai tentar montar para vocês, que é um vídeo de como escrever, como fazer uma prova discursiva. Um vídeo bem legal, bem útil. Ele vai te mostrar técnicas de como fazer para escrever uma prova discursiva. Aviso a vocês, quando eu ensino você a escrever uma prova discursiva, entenda o seguinte, ela não vai fazer você ganhar mais pontos. Só que quando você erra alguma coisa, você perde menos. Porque a tua técnica ela evidencia os pontos positivos. A minha técnica, ela te evidencia os pontos positivos da questão, de modo que a banca entenda e compreenda que você fez de forma certa. Você só vacilou. Não era a pessoa que não sabia, que não conhecia, que deu erro. Não. Ela mostra que você sabia muito bem o que fazer e apenas errou. Foi um lapso. E aí dá para pontuar mais. Entendi. E durante esse ano inteiro de estudo que a pessoa vai ter, né, e das provas e tudo mais, para o concurso do bombeiro, como que a pessoa deve fazer para conciliar os estudos, né? Tem tanto da matéria de física quanto das outras matérias. Basicamente 2 fases. Primeira fase não tem muito o que fazer. O sentar, estudar vestibular. A UERJ é uma prova muito tendenciosa. Como assim tendenciosa? Ela tende a temas repetitivos, história, geografia. Então, se você entender a forma da UERJ de perguntar, a forma da UERJ de se portar, o que ela cobra, porque ela sempre cobra a mesma coisa, as mesmas perguntas, os mesmos conceitos, você consegue se dar bem na prova. E aí, quando virar a prova da UERJ, aí você começa a segunda corrida, que é a corrida para o exame discursivo. E aí não tem jeito. Não é difícil, então você tem que fazer o seguinte, estudar matemática e física todos os dias e intercalar isso aqui com a leitura do livro da UERJ e redações. Então você tem que fazer o ideal que você faça pelo menos mais 2 redações por semana e leia o livro, texto da UERJ frequentemente na hora do almoço e estude matemática e física todos os dias. Lembra de estudar matemática e física em 2 etapas. Primeira etapa, uma etapa para você ganhar velocidade, para você resolver questão, para você aprender a matar a questão. E a segunda fase é você focando na estética da questão. Nas turmas experienciais, quando eu trabalho com um bombeiro, eu não cobro deles, no primeiro momento, estética. Eu cobro apenas quando eu dou simulado. Aí no simulado eu cobro estética. Como resolver de forma adequada. Tem até um vídeo para vocês sobre isso. Então, quando vocês forem estudar, não se preocupe com a estética. Por quê? Porque a estética, se você se preocupar com a estética quando você estudar, você vai demorar e vai render muito pouco o teu estudo. Então, faz cagada mesmo, mas vai. Só estuda.
E mais pra frente você foca na estética. Se tiver dúvida de como focar na estética, tem um vídeo, de novo, falando pra vocês, publicidade, que vai ensinar vocês a escrever uma prova discursiva de forma decente. Entendi, pô, bacana, adorei a dica. E assim, a parte que todo mundo gosta e a parte que eu gosto muito é quando você conta uma história de um aluno seu, uma aluna sua que foi aprovado, né? Recentemente eu vi umas postagens suas nas suas redes sociais, até de um aluno que veio palestrar no seu curso. Então, assim, conta um pouquinho como que é aprovar alunos no Bombeiro. Tem dois que bem interessante, que foi um ainda não é certo. Não sei se quando esse vídeo sair ele vai ser chamado, se Deus quiser, ele vai ser. Mas um deles ele veio pro meu curso inicial para fazer prova para AFA. Ele passou, ele foi majorado, teve redação perdida, redação 9, foi muito bem nele, foi muito bem. Mas não entrou nas vagas. E aí, conversando com ele, eu apresentei para ele bombeiro, ele não conhecia o oficial bombeiro, não conhecia a prova. Falei para ele, fez minha turma de bombeiro, faltando 2 meses para a prova. Ensinei, como ele já tinha conhecimento de física, eu já dei o treinamento para ele já aprendeu, absorveu. Eu só modelei a técnica dele. E aí a técnica dele era muito ruim, era muito suja. Suja é uma forma de dizer que a técnica era ruim, era imperfeita, era feia de ver. Eu alinhei a técnica dele, ele conseguiu fechar a física e passar no bombeiro. E o outro, que eu tô na esperança dele, já está tentando 7 anos. Desde que o ensino médio tentou, não conseguiu, fez faculdade. Tá aí, mas ainda tá tentando. Mas eu acredito que ele possa entrar, porque falta pouca gente para desistir, para ele poder entrar. Se muita gente, por exemplo, desistir, for reprovado, ele talvez consiga entrar. Espero que ele consiga muito entrar nessa prova. Mas, de modo geral, é isso que funciona, entendeu? Então, muita gente está passando por isso. E 2 caras muito legais. O cara que tentou há muito tempo, 7 anos, e o outro nem conhecia o bombeiro, tentou de primeiro e passou. Então, você pode ser o cara de 7 anos, ou você pode ser o cara de primeira. A aprovação vem de todos os lados. Espero que venha para você também. Eu acho muito bonito, professor, ver o seu carinho pelos seus alunos. É sempre muito bom poder ouvir você falando essas histórias. Sempre motiva muito. E assim, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, se você pudesse deixar uma palavra de motivação, um conselho, um ombro amigo para quem está assistindo esse vídeo e quer fazer o concurso do bombeiro, o que você poderia deixar aqui de mensagem final? Um concurso que tem limite de idade até 35 anos é um concurso que você tem pelo menos os 10 anos para tentar. Então tenta, não desista, não desanima, se frustra, levanta de novo e vai. É um concurso perfeito para o militarismo, porque olha só, a prova de oficial de modo geral, você com 22 anos você já não pode mais entrar. 22, 23, já começa a dar ruim. Então essa prova ela te dá 10 anos a mais para você se tornar o sonho de ser oficial. Então eu recomendo fortemente que você se dedique, se não passou, tenta de novo. Então não tem um limite, 35 anos, um limite para você. Então insista que vai dar certo, beleza? Beleza, professor, muito obrigada, foi muito bom ouvir todos esses conselhos e dicas de você. E se a pessoa que estiver assistindo esse vídeo tiver qualquer dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai responder cada um de vocês, tá bom, galera? É isso, professor, muito obrigada. Então eu espero ver vocês aprovados, muito obrigado, gente, até a próxima, tá bom? Beijos!